Olá, graça e paz, povo de Deus, graça e paz a todos os metodistas, leitores da palavra do Senhor em um ano. Nós hoje estamos completando 172 dias do plano de leitura bíblica. Então, prepare sua Bíblia hoje, 1 Reis, nós vamos estar lendo do capítulo 17 até o 19. E amanhã estaremos terminando 1 Reis. Amém? Deus abençoe Zezé. Que Deus abençoe a todos e todas. Vamos entrar e vamos fazer esta leitura. Amém? Lúcia Campos, Deus abençoe. Esteja com cada um, né? Lembrando que amanhã, gente, sexta-feira, às 22 horas, na nossa igreja central de Nova Iguaçu, vai estar acontecendo uma vigília. Está convidado a participar conosco. É tempo de orar e de vigiar, né? Então, participe conosco, tá bom? Amanhã, 22 horas, por volta das 5h30, mais ou menos, no mais tarde das 6 horas, a gente vai estar terminando e terminaremos com um café da manhã. Amém? Deus abençoe Heloísa Neves, Miriam Vieira. Amém? Deus abençoe Catarina, Raquel Félix, Valéria Lima. Sejam bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Amém? Vai chegando aí, gente, para a gente poder adiantar que a gente ontem viemos de uma leitura muito emocionante, né? Deus mostrando para a gente como é tão simples ser abençoado, né? Basta a gente seguir as ordenanças do Senhor, né? Deus abençoe Ranúzia, Deus abençoe Elizabeth Cruz, Vanilda, Patrícia Fernandes, Deus abençoe a pastora Ana Virgínia. Vamos chegando. E vimos também como é que facilmente as pessoas fazem a escolha errada, para o mal, para a desobediência, e como não acaba bem, né? Quando isso acontece. E entramos ontem naquele episódio da história, né? Paz do Senhor, Marlene, Graça, Vilar Porto, amém, Graça Monteiro, e vimos como que fazer o que é mal diante do Senhor atrai mais coisas ruins, né? Vai aumentando, parece, a cada geração, né? Seja bem-vinda, Selma Afonso, Tereza Rosa, Zilpa Rosa, Sueli Martins. E como que Acabe não só fez o que é mal perante o Senhor, como se casa com Jezabel, né, gente? Marisa Peçanha, Deus abençoe. Débora do Silas, Deus abençoe. Então hoje nós vamos ver o confronto de um rei que decide fazer o que é mal perante os olhos do Senhor. Segundo a palavra de Deus, ele fez pior do que os seus pais, os reis anteriores. Deus abençoe Magali, Silvânia, Silvino, Marisa Peçanha. E agora ele vai ter um confronto entre um profeta de Deus, né, e as atitudes, é claro, de um rei infiel a Deus e que, para piorar a situação, ainda casa fazendo aliança com uma mulher que servia aos deuses que Deus abominava, que são demônios, né? Deus Aserá, né? Baal, né? Baal, até porque Baal era uma entidade, um deus, né? Demoníaco, que ele se agradava de sacrifícios humanos, principalmente de criança, e era uma entidade que ela percorria o Oriente sendo idolatrada. Por isso que na relação de Deus com Abraão, lá no princípio, Abraão não fica chocado quando Deus pede o filho Isaque, porque eram gerações contaminadas por esses tipos de entidades que pediam crianças como sacrifício, né? Eu creio que por isso Deus abominava tanto que qualquer aliança fosse feita com essa entidade. E exatamente o que Acabe faz, né? Então, vamos lá, gente, vamos começar? Deus abençoe. Isso. Benedita do Carmo, Shirley Braga, Neide Vitor, Arlete Taveira, Deus abençoe. Vamos orar e vamos começar, amém? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu me uno ao nosso grupo de leitura da palavra, que todos os dias, hoje, Senhor, 672 dias de leitura,
e queremos pedir a tua bênção para a leitura de hoje. Senhor, que nos faz entender, compreender que tua palavra, ela produza comunhão com o Senhor e possa também produzir temor no nosso coração para andarmos em retidão. Tu reconhecia quando alguém andava em reto caminho e que nós possamos andar em reto caminho, Pai. Então nos abençoa, nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe Regina Paixão, Lúcia Campos, Flávia Souza, amém? Então vamos lá, gente. 1 Reis, e nós vamos estar lendo do capítulo 17 ao 19. Então tá fresquinho aí na sua memória, né, que Acabe cometeu mais abominações do que qualquer outro rei. Tudo isso para aborrecer o Senhor, para irritar ao Senhor. E agora ele vai passar por um confronto com um profeta do Deus Altíssimo. Então vamos lá. Capítulo 17, Elias prediz grande seca e é sustentado pelos corvos. Então vamos ver como é que foi isso. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe o rei: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho, nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Presta bem atenção, amados, o que ele tá profetizando aqui, né, já no verso 1 para o verso 2. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Olha que coisa sobrenatural. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do rio Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia água do ribeiro. Mas passado alguns dias o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando ao portão da cidade encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha. Vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo. Olha, amados, eu estou pregando às quarta-feira, começou essa quarta passada, sobre o milagre. Então, o milagre precisa de oração, precisa de fala de profética, de autoridade e de ação. Então esse homem fala a esta mulher: não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para seu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias,
E assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou. O azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disto, o filho da mulher, da dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? E Elias respondeu: dá-me seu filho. Ela o tomou nos braços dela e o levou, ele o tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, por que afligistes também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino, levou para o quarto até a casa e o entregou à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Olha a importância, amados, de que a nossa fala, o nosso discurso esteja alinhado com aquilo que a gente faz. Olha bem, capítulo 18. Muito tempo depois, no 3º ano da seca, lembra que quando Elias chega na casa dessa viúva, ou para falar com essa viúva, ela fala com ele: eu não tenho nada, a gente vai fazer um pão hoje, eu e meu filho comeremos e morreremos. Mas logo depois, que ela obedece, ela tira uma parte para o profeta, que é o que Deus nos ensina no dízimo, a parte de Deus. Quando você dá a parte de Deus, Deus não deixa que a sua parte se acabe. E agora essa mulher recebe mais essa dádiva por hospedar o profeta, E a gente não está falando de dias, nem de semanas, porque a palavra de sustento de Deus para aquela mulher era que aquela farinha não ia acabar, o azeite não ia acabar, até que Deus determinasse que voltaria a chover na terra. Agora no capítulo 18, verso 1, diz assim: muito tempo depois, no 3º ano da seca, então são 3 anos sustentados pelo Senhor por uma farinha que era reposta pelo poder de Deus, porque a mulher não saía para comprar, não tinha nada, era Deus sustentando 3 anos, gente. Veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: vá, apresente-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi se apresentar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio, e este Obadias era um homem que temia muito ao Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e em grupos de 50 os escondeu em cavernas e os sustentou com água e pão. Olha bem, gente. E Acabe então disse a Obadias: vá pela terra, a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos capim para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas e não percamos todos os animais. Partiram entre si a terra que iam percorrer. Acabe foi sozinho por um caminho e Obadias foi sozinho por outro.
Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com Obadias. Reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: É você mesmo? É o meu senhor Elias? E ele respondeu: Sim, sou eu. Vá e diga a seu senhor: eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse: Em que pequei, para que você queira entregar este seu servo nas mãos de Acabe e ele o mate? Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não houve nação, nem reino, aonde meu senhor o rei não mandasse homens à sua procura. E quando diziam: ele não está aqui, fazia aquele reino ou aquela nação jurar que não o haviam encontrado. E agora você quer que eu vá dizer ao meu senhor, o rei, que Elias está aqui? Pode ser que tão logo eu me afaste de você, o Espírito do Senhor Deus o leve, não sei para onde. E se eu der a notícia a Acabe e ele não o encontrar, ele matará a mim, este seu servo, que temo o Senhor desde a minha mocidade. Por acaso não contaram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas, de 50 em 50, e os sustentei com pão e água? E agora você quer que eu vá e diga ao meu senhor que Elias está aqui? Ele vai me matar. Eu vou falar: Elias está aqui, aí Deus te arrebata, ele vai me matar. Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia. E Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: Então é você, o perturbador de Israel. E Elias respondeu: Eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Aserá, que são sustentados por Jezabel. Então, a idolatria gerou naquela terra 850 sacerdotes dos deuses estranhos abomináveis ao Senhor. Verso 20. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas do Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Ou até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos. Eles que escolham para si um dos novilhos, e cortando em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocaram o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. Olha, amados, que coragem, que ousadia e que fé. E todo o povo respondeu: É uma boa proposta. Elias disse então aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos, preparem-no no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome
do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém, não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em alta voz e cortavam-se com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Olha que coisa horrível, gente. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Amados, entenda uma coisa. Nós estamos falando de demônios. Para, aos olhos de quem crê, o diabo faz cair fogo do céu. Só que aqui tem um profeta do Deus Altíssimo. Aqui tem um homem de Deus. E aonde há um servo comprometido com Deus, toda manifestação demoníaca ela é impedida. Todo agir demoníaco ela é impedida só por causa da presença daquele servo de Deus. Eu que trabalho com libertação, já testemunhei ao longo de muitas décadas que mesmo um crente que um dia foi batizado e se desviou, quando eles entram num centro espírita, por exemplo, a entidade manda que se retire, porque as entidades não podem baixar por causa da presença daquele servo de Deus, mesmo um servo de Deus desviado. Você imagina o poder de um servo de Deus como Elias, que está em aliança com Deus. Já vi servos de Deus desviados que pararam na porta do centro só para mandar chamar alguém que estava lá dentro, e os demônios mandaram que fossem até a porta pedir que tal pessoa fosse embora, porque só a presença daquele servo que nem está andando nos caminhos do Senhor impedia que as entidades se manifestassem. Agora você imagina um homem como Elias, um homem cuidado, sustentado por Deus, um homem que obedecia tudo que Deus mandava, mesmo que a vida dele corresse risco. Porque nós estamos falando de um rei que casou com Jezabel, uma sacerdotisa da deusa Aserá, e que ela tinha prazer em matar os profetas de Deus, ela tinha prazer em matar os homens de Deus. Olha isso. Então, verso 30, Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos do filho de Jacó, dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras, ele edificou o altar em nome do Senhor. O que Elias estava fazendo quando ele restaura o altar? Elias estava, amados, trazendo à memória do povo e a de Deus uma aliança com Deus, porque uma aliança com Deus não se rompe, uma aliança com Deus não se quebra. Por isso, quando Deus fez aliança com Davi, mesmo que os filhos seguiram maus caminhos, Deus mantinha a aliança, porque uma aliança com Deus não se quebra. Então o altar restaurado e as 12 pedras era o poder de uma aliança. Ao redor dele, ele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de semente.
E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha, e então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: façam isto outra vez. E o fizeram. E disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez, e a água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias aproximou-se do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Abraão, Isaque e Israel é a aliança, geração após geração. Que hoje fique sabendo, olha bem, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel. E eu sou o teu servo que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizestes o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava naquela vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Exatamente, o Senhor é Deus é o nome de Elias. O significado de Elias é: o Senhor é Deus. Quando ele reivindica essa aliança e o povo começa a dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, ao mesmo tempo o povo está dizendo: Elias, Elias, Elias. Olha isso, gente. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon e ali os matou. Meu Deus. Amado, você está entendendo o poder de Deus? Eu quero que você entenda, nesse tempo de leitura bíblica, que não estamos falando de algo que Deus só deu a Elias, aos profetas, a homens com aliança com ele. Ele dá para todo aquele que nele crê, para todo aquele que sabe que Deus é fiel para com quem é fiel a ele. A resposta a Elias é fruto de fidelidade e aliança. Se andarmos assim, o Deus de Elias será o nosso Deus, gente. Olha isso. Agora vamos ao verso 41. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Isso é visão espiritual. Isso é discernimento, gente. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, e ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: olha que cena extraordinária de confiança em Deus. Vá e olhe para o lado do mar. Ele foi e olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim, por 7 vezes, sendo que na sétima vez, o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Uma nuvem pequena, é isso aqui, ó, gente. Olha que coisa linda. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo, o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu
Amados, ele saiu muito depois do que Acabe. Mas veja que Acabe, que estava num carro com seus cavalos, correndo, ele conseguiu ser alcançado por Elias, porque Deus cingiu os lombos de Elias, ou seja, do quadril para baixo, e Elias pôde correr a ponto de ultrapassar a frente de Acabe. Ele, que estava em carro com um cavalo, ficou para trás. Mas Elias correu até a entrada de Jezreel, à frente de Acabe, com a força que Deus lhe deu. Você que é crente tem que acreditar nisso. A nossa força vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém? Agora vamos para o capítulo 19. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Olha como ela era abusada, né? Ela não era rainha, ela não era o rei, ela era a rainha. Mas olha só, ela mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a tua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles, os profetas de Baal. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por isso sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Eu quero parar aqui para te ensinar uma coisa. Depois de uma grande batalha, sempre vai vir um desgaste físico, emocional, espiritual. Lembrando que depois que o profeta passou um dia inteiro sobre o monte, vendo os profetas de Baal ser envergonhado e humilhado, depois que ele restaurou 12 pedras do altar de aliança com Deus e com Israel, depois que ele, numa única oração, o que ele determinou para que Deus enviasse chuva, Deus enviou, e ainda lhe deu força para correr mais rápido do que os cavalos e a carruagem do rei Acabe. Esse homem, amados, teve medo de Jezabel. Por quê? Porque ele estava desgastado espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. E aí a palavra diz que a primeira reação dele pelo medo foi fugir. Aí você pode me dizer: mas pastora, esse homem orou, fogo caiu do céu. Se ele orasse de novo, Deus mandava mais fogo do céu sobre essa Jezabel. Sim, Deus faria. Mas, amados, o que vence o crente, ou o que tenta derrubar o crente, é exatamente o medo. Porque medo é dúvida. Qual era a mente naquele momento, né, de Elias? Quem vai me defender? Essa mulher já matou todos os profetas anterior a mim. Eu fiquei só. Essa mulher matadora de profeta, ela vai me matar, ela já ameaçou. Ele deixou o medo entrar no coração. Nós não podemos ter medo. Por isso que a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Qual é o perfeito amor? Jesus. Tem amor mais perfeito do que esse? Que o Pai o entregou por nós porque nos amou, e Ele entregou a vida por nós porque também nos amou. Crente não tem que ter medo. Então vamos lá, amados. Ele mesmo, olha bem, ele ficou com medo, saiu para uma cidade de Berseba, deixou ali o moço que andava com ele, seu discípulo, e foi embora. Se sentou debaixo de uma planta que estava dando sombra e sentiu vontade de morrer, ficou deprimido. E aí olha o que ele ora: basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se.
que é típico de quem está deprimido, né? Querer dormir, deitar, dormir. E dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele. Tocou nele e disse: levante-se e coma. Isso é para você entender que nos piores momentos da tua vida, Deus sustenta. Deus enviou um anjo para sustentar. Levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Meu Deus. Olha que coisa linda. Deus não mandou um corvo ir lá levar pão, não. Ele fez uma padaria, que era costume em Israel, né, esquentar pedra, e quando a pedra estava pegando fogo quente, assava-se pão. Um anjo desceu e preparou um pão nas pedras em brasa, pão fresco, porque quem de nós resiste a um cheirinho de pão fresco, gente? Olha isso. E o anjo do Senhor falou com ele: levanta e come. Comeu, bebeu, mas tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se, coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ou seja, Deus o tira daquele lugar de fuga, Deus o tira daquele lugar de morte, que era a única coisa que ele estava desejando, e Deus o leva para o monte de Deus. Ou seja, o leva para o lugar onde Deus está. Olha isso, gente. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daqui e fique diante do Senhor no monte. Sai da caverna, vai lá para fora, diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando, meu Deus, e um grande vento forte fendia os montes, quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Em outras versões bíblicas, fala de um vento cício, aquele vento suave, suave. E quando Elias ouviu isso, ele cobriu o rosto com um manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninse, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel
7.000, 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Aleluia! Olha isso, gente. Literalmente, Elias estava dizendo para Deus assim: eu sou a cereja do bolo, só fiquei eu. E Deus está dizendo para ele assim: Elias, você tem que entender uma coisa, eu sou Deus no controle de tudo. Você sabe em parte, eu sei no todo. Tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal e eu os guardei. Porque quem nos guarda é Deus. Você está entendendo isso, gente? Quem nos guarda é Deus. A gente olha para dentro dessa história e percebe toda a nossa humanidade, a nossa fragilidade, muito bem conhecida por Deus. Mas você percebe na fala de Deus que Deus não tem pena da gente. E por que Deus não tem pena, pastora Marisol? Porque Ele não precisa ter pena de nós, porque Ele já nos deu, juntamente com Cristo, todas as coisas. A gente tem pena de quem não tem, gente. Mas nós temos o Senhor ao nosso lado. Nós temos esse escudo e essa fortaleza. Nós temos aquele que nos guarda e que dará ordem a seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então segue comigo agora, aleluia, no versículo 19. Elias saiu dali, Deus tirou a depressão de Elias, Deus tirou a tristeza, Deus tirou a vontade de se matar, Deus tirou tudo isso. Porque Deus em nenhum momento disse: tadinho, fica aqui. Não, Deus mandou cuidado, Deus mandou tratamento. Mas depois disse para ele: vá e volte ao seu caminho. Quem falou que a sua missão acabou? Vá. Não vai ser Jezabel nem demônio nenhum na terra que possa impedir aquilo que eu tenho para a tua vida, Elias. É isso que Deus está falando, né? E Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Isso tudo para Elias, amados, era uma linguagem profética. Ele restaura o altar com o simbolismo de 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Ele vai se encontrar com Eliseu, porque Deus falou que Eliseu ia ficar no lugar de Elias, né? Olha isso. E aí ele encontra esse homem lavrando a terra com 12 juntas de bois. Então eles colocavam um boi assim ao lado do outro e lavrava a terra. Ele tinha 6 de um lado, 6 de outro, lavrando a terra. Ele estava com a 12ª junta. E Elias passou por ele, lançou seu manto sobre ele. E então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, então o seguirei. E Elias respondeu: vai e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Quando ele lança a capa, né, era um chamado profético. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com o equipamento dos bois, que era a junta toda de madeira, cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Ou seja, quando ele mata os bois, né, faz aquele churrasco e ainda destrói aquela junta, né, que é a canga que se coloca nos ombros dos bois, ele destruiu a possibilidade de voltar. Não vou voltar mais. Para que boi? Não vou voltar mais. Para que, né, a canga de madeira nos ombros dos bois? Porque agora Deus me deu um chamado e uma missão. Eu não vou voltar atrás. Isso é para todos nós, gente. Chamado de Deus na nossa vida, a missão de Deus na nossa vida, não é para a gente abandonar em meio de caminho, não, gente. Não é, não. Você está entendendo? Então vamos lá.
Não, não vamos lá não. Já estava animada para entrar o capítulo 20. Hoje, gente, é até o 19. Amanhã é que nós vamos estar lendo os 3 últimos capítulos de 1 Reis. E você já vai, inclusive, poder dizer, né? Gente, já li também o livro de 1 Reis. Então, amanhã, capítulo 20, 21 e 22, que aí nós vamos finalizar essa história, tá bom? 20, 21, né? E aí a gente vai ver como é que acaba Jezabel, né? E 22. E aí nós vamos para o livro, né, de segundo livro de Reis. Amém? É muito linda essa história de autoridade espiritual, de poder, de governo de Deus. E mesmo a terra, por mais e mais e mais e mais contaminada que ela esteja do pecado, da idolatria, das entidades demoníacas, isso não muda o poder de Deus, gente. Satanás, ele vai fazer de tudo para nos entristecer. Quando uma igreja ela é de combate, de guerra espiritual, Satanás vai fazer de tudo para entristecer a liderança. Você está entendendo? Mas nada vai nos entristecer. Amém, meus amados? Nada vai nos entristecer. Porque nós temos um Deus que nos dá sustento, força e capacidade para andar mais uma milha e completar aquilo que Ele tem para nós. Amém? Nós vamos orar, lembrando, como eu falei aqui com você, né, mais cedo, quando eu comecei a live, que amanhã, na Igreja Central de Nova Iguaçu, aberto a homens, mulheres, jovens, juvenis, até criança, a nossa vigília, né? Nós estamos vivendo batalha espiritual. Para isso eu levantei uma torre de oração de 40 dias. A nossa torre está aí funcionando já no 4º dia. Nós vamos até julho. E nesse período, Deus então está nos levantando para a gente poder ter, né, esse tempo de vigília. Então, eu vou estar conversando com os jovens lá da nossa igreja. Vou estar, olha só, presta atenção. Amanhã, lá a vigília começa às 10 horas. 11 horas, eu vou para o meu gabinete pastoral e vou estar fazendo a live de lá, do gabinete pastoral. Para quando terminar, eu voltar para a vigília, tá bom? Que vai até por volta de umas 5h30 da manhã. Depois vamos ter um café da manhã. 6 horas a gente já está liberando o povo para casa. E eu tenho certeza que vai ser bênção, né? Convidamos o distrito porque nossa presidente dos jovens, nossa irmã Aninha, ela falou: pastor, a gente quer envolver todos do distrito. Então, todos estão convidados também a nível distrital. Amém? Vamos trazer fogo na terra, irmãos. Vamos ser uma geração de profetas como Elias, para que Baal e os acabes da vida possam entender que nós temos um Deus que é um Deus de poder. Amém? É um Deus poderoso, né? E a gente entende, quando eu estou lendo aqui essa parte da história, né, que envolve o rei Acabe e Jezabel, que na verdade a Jezabel se estabelece até mesmo governando mais do que Acabe, porque todo Acabe, ou seja, todo líder fraco, idólatra, né, ele precisa de uma Jezabel. E toda Jezabel, né, autoritária, mandona, e que acha que tem mais poder do que a verdadeira autoridade espiritual, vai precisar de um Acabe. Então, todo lugar onde tem um Acabe tem uma Jezabel, e todo lugar onde tem uma Jezabel vai ter um Acabe, porque não se posiciona como líder que deveria ser, né? Mas em nome de Jesus, nós temos uma geração de Elias que se levanta para destronar o império das trevas. Amanhã nós estaremos lendo, amém? Então vamos orar, né, pelos motivos, em concordância,
Amém? E amanhã, em nome de Jesus, a nossa vigília vai acontecer. Amém? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, estamos colocando diante de Ti a nossa vida, pedindo perdão pelas nossas falhas, dúvidas, pecados, pedindo a cobertura do Teu sangue, Pai, em nome de Jesus Cristo, e pedindo a Tua intervenção na vida de cada pessoa que está aqui. Pessoas que precisam de direção, de socorro, de uma porta de emprego aberta, Senhor. Pessoas que precisam da cura, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, colocamos as vidas que estão celebrando aniversário ou projetando casamentos, que todos os projetos estejam debaixo do Teu guiar e do Teu agir, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, alcança essas vidas aonde estiverem. Liberta, cura, salva, transforma, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, estamos pedindo, Deus, a Tua direção e a Tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, destrói as fortalezas do inferno que estão buscando contaminar os ares. Não é apenas uma queimada para preparar a terra, Senhor, para a primavera. Não é. Isso é desculpa. É ação demoníaca para trazer enfermidade. Porque o Senhor tem feito com que a dengue, Senhor, diminua sobre a terra. O Senhor tem estado conosco e essas queimas, essas fumaças estão estragando a saúde das pessoas. Senhor, sopra sobre nós o Teu fôlego de vida e dissipa essas queimadas, Senhor. Senhor, manda chuva se necessário for, para que regue a terra e para que destrua essas queimadas, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, nós estamos botando tudo nas Tuas mãos, a vida das pessoas, filhos, filhas, sobrinhos, salva, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, a gente quer o Teu fôlego de vida, porque o Teu fôlego de vida é a própria vida. Abençoa, Senhor, o Theo, Senhor, o filhinho mais novo da Deusiene, Pai. Senhor, restaura a sua respiração, seu pulmão. Senhor, blinda-nos contra essa investida de Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que, como Israel, a nação brasileira, ela tem feito o que é mal perante os Teus olhos, Senhor. Mas em nome de Jesus, Senhor, nós estamos pedindo cura. Cura, Senhor. Com o fôlego da Tua boca, destrói nos ares os vírus, as viroses, Senhor. Destrói as enfermidades que vêm pelos ares, para que o povo brasileiro e o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, possa ser restaurado na sua saúde. Senhor, nos dê saúde, cura, libertação, portas abertas de trabalho. Tu sabes do que precisamos antes mesmo que a gente venha pedir. Por isso, Senhor amado, em nome de Jesus, colocamos cada situação nas Tuas mãos, colocamos cada vida nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor haja, que o Senhor intervenha. Também, Senhor Deus, te pedimos pela vigília que vai acontecer amanhã na Central de Nova Iguaçu. Que o Senhor dirija, Pai, os dirigentes, o Ministério de Louvor, de Dança, o Ministério de Louvor Distrital. Que em nome de Jesus nós possamos atrair o Espírito Santo, nós possamos atrair a Tua presença para que haja mudança nessa terra, em nome de Jesus, Senhor. Quero declarar que não é apenas um evento ou uma atividade, Senhor, é voz profética que vai estar sendo gerada nessa terra, Pai. Por isso, atende o nosso clamor, entregamos o governo de tudo nas Tuas mãos e já Te agradecemos, Senhor, por o Senhor ser o Deus que está no controle. Eu oro abençoando Teus filhos e filhas pelo poder e na autoridade que há no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Vidas curadas e libertas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, pessoal. Deus abençoe. Amém. Creia no poder da oração. Creia que quando concordamos na terra, Deus faz no céu. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Dê uma noite de paz e de descanso. E amanhã
estaremos terminando o livro de Reis. Amém? Fiquem com Deus. Beijo da sua pastora. A paz do Senhor.